Por isso que eu acho tão estranho quando eu vejo uns crentes que começam a ter uma espécie de terror com o inimigo. Já viu? Fica pensando, meu Deus, se o inimigo aparecer aqui agora. Igual uma vez juntaram um grupo de pessoas, fizeram uma roda em volta da moça, dizendo que a moça estava endemoniada, Satanás, com não sei quantos anos em cima da moça. E eu olhando para ela pensando, meu Deus, a menina morrendo de medo, trêmula. Ela estava com medo dos irmãos. Eu também estaria. O povo queria arrumar demônio para nós. Eu olhei para ela, minha esposa estava comigo no dia. Entrei lá na roda, olhei para ela e perguntei claramente a ela assim, filha, você crê que Jesus Cristo te libertou? Eu nem perguntei se ele vai, porque eu sabia que ela já estava liberta, só de olhar. Ela não estava liberta dos irmãos, aí que é o problema. Quando a igreja se torna uma segunda possessão, é perigoso demais. Lembra do gadareno? Quando Jesus acaba de libertar o gadareno, ele está vestido em perfeito juízo, e ele implora, está no grego implorar, deixa eu ir contigo. Jesus diz não. O que Jesus está dizendo? Você está tão acostumado a ser possuído que tem medo da liberdade, quer trocar de possessão, tirei a do inferno, agora põe a minha. Não, se eu te libertei, você está livre, vai para casa. Igreja que possui não é igreja, igreja que liberta é terra de Deus. E a ressurreição de Jesus como base para o seu recomeço. Você crê nisso? Se Deus está te dando uma segunda chance, coloca aqui, se eu vou assumir e abraçar a segunda chance que Deus está me dando, eu vou fazer isso por causa da ressurreição de Jesus. Quer ver uma coisa que é tremendo? Paulo sempre aponta para Cristo. É isso que a gente tem que fazer. No texto ele diz, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se tem uma palavra que define a teologia de Paulo, é Cristo, o tempo todo. E é o Cristo ressurreto. Aliás, está aí uma coisa tremenda. O cristão é o único na face da terra que sabe e vive a partir dessa verdade, que a morte não tem mais a última palavra. Quer ver uma coisa incrível? Para você que é cristão, que é cristã aqui hoje, você tem uma certeza aqui, ó, por causa de Jesus, nenhuma morte é definitiva mais na minha vida, nem a morte da minha história, do meu casamento, da minha família, dos meus filhos. Se existe um Espírito trabalhando em mim, ressurreições acontecerão ao longo do tempo. Onde eu passar, a morte não terá a última palavra, porque eu estou num Deus que é vivo. A ressurreição de Jesus é o golpe final no império da morte, em qualquer dimensão que ela apareça. É por causa da ressurreição de Jesus que nenhuma morte é definitiva. O que significa isso para nós? A ressurreição de Jesus não é um marketing ilusório, muito pelo contrário. A ressurreição de Jesus é uma certeza que desafia a lógica da própria morte. Você pode em qualquer cemitério da face da terra, está lá a palavrinha, jaz aqui, limite, menos o de Jesus. O de Jesus já deixou bem claro, ele não está aqui. E pensa numa coisa tremenda, imagina comigo por um momento, vamos despertar aqui uma potência imaginativa. Imagina comigo nesse momento aqui, ó, é madrugada, domingo em Jerusalém, você sabe que é madrugada, Jesus está morto, você não sabe, mas você junta com as irmãs, um monte de incenso, perfume, aquela coisa, coloca numa sacolinha, faz uma vaquinha e vai para o cemitério. Você já parou para pensar nisso aqui? Olha que coisa bonita que é isso aqui, um monte de mulheres, de madrugada. Vou fazer outro parênteses aqui tremendo. É por isso que eu sempre trabalho e busco trabalhar nas minhas aulas, nos cursos que faço, o protagonismo feminino. Não dá para contar a história de Jesus sem toques cor-de-rosa. Se já houve, ainda há na igreja brasileira um machismo ridículo, está mais do que na hora de isso cair por terra. O nosso Senhor é o que protagoniza o feminino. Quer ver? Um monte de mulheres, imagine isso aqui, as irmãs, imagine, lá de madrugada mandando WhatsApp para outra. O que você tem aí? Eu tenho um pouquinho de incenso. Eu tenho uma mirrazinha, não tinha boticário, eu tenho uma coisinha aqui, eu tenho outra, eu tenho um pouquinho de mirra aqui, eu tenho um perfume guardado, junta tudo aí, vamos lá para o cemitério. Imagina você, irmã, olha para mim, imagina, de madrugada, seu zap toca, vamos ali no cemitério adorar Jesus? Você iria adorar um Cristo morto? A gente não adora ele vivo, tem que pedir, levanta a mão, glorifica. As irmãs estão indo de madrugada, olha para mim, imagina isso aqui, ó, elas pensando, bom, morreu, de uma forma brutal, foi enterrado, e se a gente não agir, a morte vai começar a fazer o nosso amado cheirar mal. Eu fico imaginando as irmãs, eu não consigo acreditar que o meu Senhor, aquele que eu beijei os pés, vai cheirar mal. Não vai, enquanto eu tiver vida não vai. Eu vou tacar perfume no cemitério inteiro, mas ele não vai cheirar mal. Pensa numa fé tremenda. No meio do caminho elas estão pensando, quem é que vai fazer o trabalho dos homens, já que não tem nenhum aqui com a gente? Porque o homem gosta de falar, mas na hora de ir não vai. Quem é que vai virar a pedra? Só que esqueceram que Jesus falava, eu trabalho, meu pai trabalha até agora. Chegaram lá, a pedra tinha sido removida, já tinha um anjo esperando. E se tem uma coisa que é bonita naquele texto, é o anjo deixar bem claro para elas, sabe que hoje vocês erraram? Como é bom estar errado de vez em quando, fala a verdade.
Elas chegaram lá, nós viemos aqui por causa de Jesus. Está aqui não, moça. A pergunta do anjo é tão tremenda: por que é que vocês estão procurando gente viva no meio dos mortos? Estão procurando vivo aqui? Olha que tremendo. Aí sabe o que é mais bonito ainda? Eu fico imaginando Jesus olhando para elas e pensando: que coisa bonitinha, né? Arrumaram perfume, vão perfumar o cemitério só por causa de mim. Jesus deixa um detalhezinho. Ele sai do túmulo e faz uma coisa que é o sonho de toda mulher casada. Ele sai e deixa os lençóis dobrados. Olha que maravilha. Está lá no texto. É ele dizendo: comigo é troca de gentilezas. Se você traz graça, recebe graça. Se você traz abraço, recebe abraço. Se você vem com alegria, recebe alegria. A gente troca gentilezas num espaço de graça, porque a partir de agora relações são ressurretas. Use a ressurreição de Jesus como chave hermenêutica da vida. Significa que tudo que você tocar pode se tornar novo de novo. Tudo que você abraçar pode se tornar vivo outra vez. Porque Jesus ressurgiu é que nós podemos recomeçar. É porque Jesus ressurgiu que a gente pode celebrar. É porque Jesus ressurgiu que a gente tem vida. Mais do que isso, é porque Jesus ressurgiu que você é livre. Por isso que eu acho tão estranho quando eu vejo uns crentes que começam a ter uma espécie de terror com o inimigo. Já viu? Fica pensando: meu Deus, se o inimigo aparecer aqui agora. Igual uma vez juntaram um grupo de pessoas, fizeram uma roda em volta da moça, dizendo que a moça estava endemoniada, Satanás, com não sei quantos anos em cima da moça. E eu olhando para ela pensando: meu Deus, a menina morrendo de medo, trêmula. Ela estava com medo dos irmãos. Eu também estaria. O povo queria arrumar demônio para nós. Eu olhei para ela, minha esposa estava comigo no dia. Entrei lá na roda, olhei para ela, perguntei claramente a ela assim: filha, você crê que Jesus Cristo te libertou? Eu nem perguntei se ele vai, porque eu sabia que ela já estava liberta, só de olhar. Ela não estava liberta dos irmãos, aí que é o problema. Quando a igreja se torna uma segunda possessão, é perigoso demais. Lembra do gadareno? Quando Jesus acaba de libertar o gadareno, ele está vestido em perfeito juízo, e ele implora, está no grego implorar: deixa eu ir contigo. Jesus diz não. O que Jesus está dizendo? Você está tão acostumado a ser possuído que tem medo da liberdade, quer trocar de possessão. Tirei a do inferno, agora põe a minha. Não, se eu te libertei, você está livre, vai para casa. Igreja que possui não é igreja. Igreja que liberta é terra de Deus. Orei pela menina, dei um abraço, ela saiu livre e feliz, e os irmãos com raiva, queriam um espetáculo. Quando a gente fica com esse joguinho de terror com o inferno, quem perde somos nós. Mas quando a gente recebe qualquer um que Deus manda aqui, abraça, salva e cura, o céu desce, se estabelece como lugar de ressurreições. E hoje o Espírito de Deus está ministrando ao seu coração aqui, ó. Eu quero ressuscitar relações mortas na sua família. Eu quero fazer a filha adolescente voltar a falar com a mãe, o filho voltar a falar com o pai, a esposa com o marido com a esposa. Eu quero fazer você voltar a ter sonhos ministeriais. Eu quero ressuscitar o seu dom de cantar. Eu quero ressuscitar quando você pregava. Eu quero fazer você ficar de pé de novo no meio da sua família. Eu quero fazer você ser a bênção do seu emprego, da sua faculdade, da sua escola, porque onde você entrar, a morte sai, o império da morte cai, as portas do inferno não prevalecem, porque a ressurreição é o seu tema, é a sua história. Você também faz parte disso. Um dos maiores pregadores que nós tivemos na história da igreja no século XIX, chamado Charles Haddon Spurgeon, pregando uma vez sobre isso, sobre ressurreição, ele finalizou a mensagem dele. Eu gosto muito de imaginar isso aqui, ó. Quando eu estive lá no lugar metropolitano em Londres, fiquei imaginando essa cena, pastor. Imagina Spurgeon, era um homem alto, forte, sem microfone, pregando para cerca de 5.000 pessoas no tabernáculo. Ou seja, ninguém dá um pio para escutar aquela voz potente. Aí Spurgeon termina de pregar sobre segundas chances e recomeços, e ele termina com essa frase. Imagina isso, ele diz assim, ó: meus irmãos, vou terminar essa palavra deixando-lhes um sinal extremamente poderoso, quando ele diz: se você olhar para Cristo no seu início, tenha cuidado para não olhar para si mesmo no seu final. Se ele for o alfa da sua vida, tenha certeza de que ele seja o ômega também. Ou seja, na primeira vez ele estava lá, nessa segunda vez ele vai estar também, mas permaneça com ele até o final, porque o que tem para você no final é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para a qual ele te põe de pé.